Graça e paz. Me chamo Hilda Monteiro. Estou aqui para contar minha história. Sou mãe, sou palestrante e sirvo a Ele como evangelista. Eu quero contar tudo o que Ele fez na minha vida. Nasci em um lar evangélico, pai, mãe, crente desde pequenos. A gente cresceu ouvindo falar desse Deus poderoso, desse Jesus que faz, desse Jesus que surpreende. Desde criança eu fui marcada por várias vezes com um ato profético. Sempre aonde eu ia, sempre aonde eu estava com a minha mãe, que foi líder do círculo de oração, a dona Noêmia, sempre as pessoas elas iam ao meu encontro e sempre trazia algo de Deus. Então eu cresci sabendo que Deus tinha algo para fazer na minha vida. E na adolescência com 16 anos de idade, eu já liderava jovens, né? Já regia, já fazia parte também com as senhoras no coral e sempre vivendo aquilo que Deus queria. Mas quando eu tinha 19 anos de idade, eu, por falta de maturidade, raiz, força, porque era tão corrido, a ida, era tão corrido o ensaio que eu esqueci do principal, que era ter raiz. Então o vento veio, a decepção veio, a frustração. E eu fiquei cheia de mágoa, eu fiquei cheia de ressentimento e aquilo cresceu dentro de mim que me afastou da presença de Deus. Eu nunca tinha ido no mundo, eu nunca vivi nada no mundo. Até 19 anos de idade. Estava com casamento marcado com filho de pastor. Estava tudo lindo, até eu deixar entrar dentro do meu coração a mágoa, o rancor. E eu fui para o mundo, onde tudo começou. O diabo, ele já tinha preparado tudo. Eu não tinha ideia do que eu ia viver. Eu não imaginava. Mas eu recordo perfeitamente de uma vez a minha mãe, ela estava em um congresso, ela estava gestante, naquele tempo era muito complicado. Em 82, 83, a gente não tinha recurso e ela não sabia de fato qual era o sexo da criança que estava na sua barriga. Eu lembro que um profeta, ela contando pra gente, que um profeta veio até ela e falou: olha, dentro do teu ventre tem uma menina e ela vai ser profeta, vai ser ministra, e o meu nome vai ser glorificado na vida dela. O inimigo vai fazer de tudo, mas no final vai ser o meu nome que vai ser glorificado. Caí no mundo com tudo, despreparada. Para você ver o tanto que foi sério, que a gente nunca na vida tinha passado em frente a uma boate ou algo do tipo. Então a minha primeira vez no mundo que eu fui, eu já conhecia a bebida, já conhecia a dança e eu achei interessante aquilo. E eu não queria mais saber de igreja, eu achava chato, não queria mais saber. Minha mãe sempre insistia, sempre ela dizia: Hilda, volta, filha, enquanto há tempo. Não vai, sempre ela batia nessa tecla, mas eu fui me aprofundando. E conheci o pai dos meus filhos em uma boate. Eu não imaginava quem ele era, mas ele já era um grande traficante naquela região. E a gente se envolveu. E daqui a pouco eu já estava envolvida totalmente em tudo que você possa imaginar do crime. Com um ano que eu estava afastada dos caminhos do Senhor, eu já tinha mais de 5 pontos de tráfico ali no Pará. Eu não conseguia mais sair, eu fiquei presa na maconha. Eu comecei com a maconha, o cigarro. Com a bebida eu não largava o uísque. Era 24 horas. Mas de verdade eu sentia um vazio na madrugada. Eu lembro que quando eu estava sozinho, quando o efeito das drogas, elas acabavam, as lágrimas desciam nos meus olhos. Mas eu não tinha força e eu estava já envolvida demais para retroceder. Foi quando a gente estava dominando a metade quase de todo o Pará. Mas minha mãe, ela não desistia. Tive filho, meu primeiro filho, o primogênito, que é o Lucas.
Quando eu tive o Lucas, a minha família acolheu ele, pegou ele. Porque essa vida de tráfico, de correria, essa vida de assalto não é fácil. Não tem como construir família aí. É mentira, é roubada isso. A gente não consegue construir nada. A gente só consegue alguma coisa nessa vida se a gente estiver com Jesus Cristo de Nazaré. Preciso dizer para alguém que está ouvindo aqui, jovem, ei menina, não entra nessa vida, saia. O quanto antes é roubada, é fracasso. Logo após, eu ter tido Lucas, eu engravidei da minha filha Giovana. Nesse tempo eu estava tão viciada em pó, que eu tenho poucas lembranças da minha filha pequena. Nesse tempo a gente tinha tudo, tinha casa, tinha gente para fazer tudo dentro da casa, a galera do corre, tinha gente para fazer o que eu quisesse. Mas eu não era feliz, era só um fingimento. É que eu achava que não tinha mais jeito. É que eu achava que a porta tinha se fechado. E eu me aprofundei tanto, que a Giovana, dela tinha 4 anos de idade, ela foi levada para o abrigo. Ela foi carregada. Eu tentava lutar. Eu lembro que por mais de 2 vezes eu tentei entrar lá dentro do abrigo. Várias vezes eu até mentia. Eu mentia muito nessa época. Eu dizia, quer saber, eu quero mudar de vida. Era nada, eu só queria estar perto dela. Porque sempre a maternidade, ela vai gritar forte dentro da gente. Meu terceiro filho, eu tive muito filho, gente. Meu terceiro filho, Marcelo, quando ele veio, eu já estava conhecendo um crack. Porque eu queria saber que droga era aquela que tantas pessoas queriam. Porque era 24 horas alguém batendo naquela janela. Eu falei, quero conhecer esse crack. Porque ele deve ser o bom mesmo. É melhor do que o pó, do que a maconha. Porque todo mundo quer. E os comparsas, ele falou pra mim assim, negona, na linguagem deles, se você entrar no crack, já era, hein? Se você entrar no crack, você não vai estar nessa patente. Porque eu já tinha o domínio. Eles me respeitavam como a traficante. Então eu tinha um respeito grande na favela. As pessoas onde eu passava, elas me respeitavam. Elas tinham que atender às minhas ordens. Então tinha um certo temor ali. Então eles me orientaram, o crack ele está vendendo muito. Mas não entra nisso não. Só que eu tinha dentro de mim, dentro da minha mente, a ideia que nada pudesse me dominar. Que eu estava por cima. Que nada poderia me travar. Porque eu era o que eu era. E eu achava fantástico aquilo. As pessoas abrirem. Sabe, para me passar, vem chegando ela. Eu achava interessante aquilo, eu não imaginava que o que Deus tinha para mim era coisas maiores. Eu não imaginava que o que Deus tinha reservado para mim era coisas mais extraordinárias. O que o diabo dá para a gente é passageiro, mas aquilo que Deus dá para a gente é permanente. Isso é muito importante você ouvir isso. Quando eu já estava conhecendo o crack já mais de um mês, eu quero dizer que quando eu fumei pela primeira vez, eu não consegui mais largar dele. E olha que eu disse, eu me domino, mas desde o dia que eu experimentei o crack, eu lembro como se fosse hoje, que eu peguei um cachimbo e coloquei uma pedra em cima e falei,